E aí pessoal, hoje eu estou aqui com o Alexandre, o Jovem Nerd. E Lá. São 3 e... tem que gritar. Cacete da manhã. Lá. Sério, são 3 e cara da manhã. É, pior que é verdade. Hoje a gente vai fazer projeções para o universo dos games, Yes. tanto de jogos quanto console, os gráficos e também falar do VR. Sim. Acho que principalmente esse ano é o que mais vai ser falado. É, porque né, ano passado foi o ano de lançamento Todo mundo desconfia das grandes plataformas, sim. E agora esse ano é que, pô, tem que ir, né? Os jogos têm que chegar. PlayStation VR lançou no finalzinho do ano passado, então ainda nem conta bem com o ano passado. Ainda mais no Brasil, né? A gente tem que considerar o Brasil. Brasil, pois é, Brasil ainda... É, porque é um negócio caro ainda. É outro console. É outro Mas console. vamos começar dos jogos, porque os gráficos hoje em dia, a gente tem gráficos em 4K e tudo mais. Eu acho que quando você pensa antigamente, as pessoas faziam jogos, eles também não viam pra onde que eles iriam. Hoje em dia eles falam, não, a gente chegou num limite que já tá com a qualidade máxima, ou pode melhorar um detalhe ou outro. O que você acha que vai acontecer a partir disso? Nunca chega na qualidade máxima. Nunca, cara. Você tem sempre um fiozinho de cabelo que eles querem simular com perfeição que vai acabar com o seu frame rate. Você acha que vai chegar num nível tipo real? Então, a tendência, segundo Elon Musk, é a gente chegar à perfeição da simulação, mas assim, sem projetar muito pro futuro. Eu que fui um jogador de consoles e PC desde moleque, eu lembro nitidamente achar cada nova geração de console ou cada nova placa de vídeo que eu podia aumentar os gráficos dos jogos ou cada novo grande lançamento, eu falo assim, caraca, olha esse nível agora de detalhes, agora vai. E aí anos mais tarde, quando tem mais um salto de avanço, eu vou revisitava aquele dia e falo assim, não, eu consigo enxergar, antes era a perfeição, e agora eu consigo enxergar, não defeitos, mas as limitações baseadas no novo patamar que está sendo estabelecido. Então parece que todo novo super game, super AAA, por exemplo, Battlefield 3 foi uma grande evolução de gráfico, né? Sim. Com a Frostbite e tal, uma engine gráfica inacreditável e tal. E eu lembro que na época que estavam passando todos os trailers de gameplay, a gente, meu Deus, que evolução! Era muito, muito diferente do Battlefield 2 ou dos outros que vieram depois, e era muito diferente de todos os outros jogos que estavam por aí. E, no entanto, até isso evoluiu, né? Evoluiu menos pro Battlefield 4, não foi a evolução tão grande, mas você vê evoluindo porque são detalhes menores que você... Por exemplo, o próprio Battlefield que trouxe o cenário de destruição, nada destrutível. Porque antes, assim, não havia poder de processamento pra você pegar um tanque de guerra, tirar numa casa e ela ser destruída em 1000 pedaços. É um bloco só, único, e você não vai transformar esse bloco único em milhões de polígonos e fragmentos sem um poder de processamento absurdo, né? Então, quando a gente achava que os gráficos já estavam ótimos, eles introduziram novas simulações de física que a gente nem imaginava que ia ver em um dia. Então, o que eu vejo mais, além de gráficos avançar e que faz muita diferença nos novos jogos, é a simulação da física do mundo, entendeu? Que ainda é limitado. A gente vê, não percebe as limitações. Se você fizer análise fria com o mundo real, você vai ver como é limitado, entendeu? Certos tipos de coisas. Porque eles têm que economizar processamento. É uma balança. Se você criar um computador mais foda do mundo, então você pode fazer um jogo hoje com um nível de perfeição, mas que não vai rodar em lugar nenhum. Então não vira um produto, entendeu? Então, isso entra um pouco no que seria o próximo passo de falar dos consoles. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê pequenos upgrades, apesar de ser uma potência em dobro ou triplo, que é o que o PS4 Pro e o Scorpio prometem. Você acha que, tipo, os consoles, eles vão seguir nessa linha de ficar um pouco mais potentes? Ou na linha da Nintendo, que é um console híbrido, que ele vai te oferecer mais coisas e tudo mais? A Nintendo corre por fora dessa guerra da potência, né? Ela tem a sua própria identidade, o seu próprio nicho, o seu público. Na minha opinião, desde o Nintendo Wii, eles trabalham bem nisso. Eu não conheço tanto o Nintendo quanto os outros consoles, porque eu tive o Nintendo Wii e depois não tive mais, não tive o Wii U, mas agora eu fiquei interessado pelo novo console. Zelda? Então, eu não sou um grande jogador de Zelda, mas eu fiquei interessado, entendeu? Talvez esse seja o primeiro Zelda que eu vou jogar, entendeu? O primeiro? Eu não jogou nenhum? Nunca joguei Zelda. Desculpe, isso acontece. A vida é feita de escolhas, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a guerra pela potência sempre vai existir. E hoje a gente sabe que é entre Microsoft e Sony, eles estão sempre guerreando a potência. Tanto que esse avanço de você
fazer um upgrade na mesma geração de consoles era algo que eu me lembro que só aconteceu lá no Sega Genesis. Era um cartucho, processador em forma de cartucho que você encaixava em cima e aí tinha outra abertura para ele bem que dobrar o processamento do Sega Genesis e tal. Eu nunca vi depois outra geração de videogame, a não ser as versões Slims e tal, que tinha algumas melhorias e tal, mas melhoria como eles prometeram pro PlayStation Pro e pro Scorpio e tal, não tinha visto antes. Eu acho interessante, porque o console avança, ou seja, os jogos eles não ficam tão defasados em comparação com as suas versões de PC. Sim. Porque o PC está sempre na frente, porque muito mais poder de processamento. Depende. Então, mas é porque é muito caro, entendeu? Uhum. Então não pode ser encarado como flagship, entendeu? O portador da bandeira da tecnologia. Mas o que acontece? As indústrias querem avançar, o PC permite ir mais além, e eu acho legal que os consoles estejam querendo acompanhar, porque os jogos, quando vai passando os anos, o gap de gráfico vai ficando cada vez maior. Você que consegue rodar um PC rápido, o gap vai ficando maior que você, e os outros estão aqui limitados. Eu acho legal que essa geração possa dar um pulinho a mais para sobreviver mais tempo e tal, porque eu ainda, apesar de eu gostar muito do PC, eu ainda acho que a melhor solução econômica pro mercado ainda é o console, porque é um preço, sabe, muita gente pode bancar, entendeu? Você tá falando de um console que custa 200, quanto é um PlayStation hoje? $200? Então agora $299. Do PlayStation Pro ou não, normal? $399. $399. Compare isso com um PC Ultra Master Race e tal, o cara vai gastar $3.000, sei lá. É mais barato que uma placa de vídeo de última geração. Só a placa de vídeo, entendeu? Então é óbvio que o console é a solução mais efetiva pro mercado, entendeu? E eu acho do cacete. Agora, entendeu? Não chega no 4K, não chega no 4K, não chega no Ultra de nenhum jogo. Entendeu? Mas ainda assim, os consoles acho que ditam muito mais do que o PC pra onde a indústria vai andar, né? Eu te falo como uma pessoa que joga em console desde criança, até hoje eu não consigo acostumar direito a PC. Não? Tipo, FPS, pra mim é muito difícil então, jogar pra PC. mim é completamente o oposto. Eu sempre achei... Sério? Não, é porque eu sempre joguei FPS no mouse e no teclado. E aí quando veio pro videogame, principalmente acho que o jogo mais emblemático disso é o GoldenEye. E foi quando, pelo menos os meus amigos, quando eles... Uau, GoldenEye! Caraca, uma revolução! Eu jogo isso desde o Wolfenstein 3D, Doom, então qual é a revolução disso? Mas é porque muita gente entrou em contato com isso, não tinha contato com o PC antes. Tinha um multiplayer de split screen que a galera podia, sabe, era um party game, a galera se juntava em casa e eu compreendo a revolução. Não foi uau, mind-blowing pra mim, porque, e ainda mais porque... Gente, isso não foi feito pra jogar FPS, essa merda aqui. Você não consegue mirar tão bem quanto no mouse. E eu achava que nunca ia pegar, que era tipo, o FPS era um invasor nos consoles, sabe? Que nunca ia pegar, que era simplesmente estão tentando transferir a modinha aí e não vai conseguir. E não, e pegou, e aí depois eu vi uma geração nova crescer falando assim, não, é óbvio que jogar no console é muito melhor do que no mouse, teclado, o que é isso aqui? Não, tipo assim, calou a minha boca, porque eu achava que nunca ia acontecer, e aí virou, entendeu? Os FPS de console. Hoje em dia, muito mais consoles. Eles são um sucesso inacreditável, exatamente. Hoje em dia o PC ficou, pelo menos pros pro players, é mais tipo MOBA, RPG. O PC ainda tem alguns formatos que funcionam muito bem, exatamente. O controle do console num console MOBA não dá, você tem que ter a liberdade do mouse, os shortcuts, essas coisas, então ele realmente é um jogo que a casa dele é o PC. Fora isso, a transição de FPS para console foi super bem sucedida. E o VR? O VR. Essa transição vai ser... Eu espero, não posso prever o futuro, mas como a gente tem um Nerd Player e tal, eu fui catar rápido, apesar de a gente ter feito poucos. Dá trabalho você botar a câmera no tripé, tem que filmar o cara e tal, é um bom trabalho. Mas a gente vai fazer mais jogos de VR no Nerd Player. Comprei o HTC Vive, o primeiro. Eu gostei da liberdade que ele dava com os sensores nos cantos do quarto, de você se movimentar no espaço. E eu achei que os softwares e os jogos iam conversar melhor do que o VR que você tem que ficar parado na frente só com o controle assim. Então, eu acho que o futuro é mais pro HTC do que pro... Mas, olha o problema. HTC é o mais caro de todos, custa $800 e precisa de um puta computador pra rodar. Precisa de uma placa de vídeo absurda, precisa de um computador absurdo. Então ele ainda é um item de luxo, entendeu?
mais uma vez os consoles... Mas lógico que quando começar a ter mais jogo e popularizar um pouco mais, vai baratear. Sim, vai. Eu também acredito nisso. Mas, por exemplo, o próprio PlayStation VR ainda tem as vantagens de, é mais barato. Sim. É o mais barato de todos. É 399 também, né? Qual é o nome do outro? O Oculus Rift? Isso. O Oculus Rift, por exemplo, é $100 mais caro do que o PlayStation VR, entendeu? Então, quer dizer, ele veio mais barato, ele veio aproveitando acessórios que já existiam em muitas casas, como a PlayStation Camera, como os PS Moves, os controles. Então, apesar dele ser uma pequena parafernália de coisas que você precisa para rodar, são coisas que já estavam no mercado. O HTC vai ter que comprar tudo novo, né? Essa vantagem, ser um pouco mais barato, já está na casa das pessoas. O console que precisa rodar, exatamente com a configuração que precisa rodar. E ele é muito confortável, muito bem feito. Eu fiquei tão feliz que eu consigo jogar de óculos. Eu também consigo. Eu achei que não ia Totalmente ok, entendeu? Ele foi projetado para isso. Você imagina se eles vão cortar a galera quem usa óculos pra jogar, né? O óculos é uma armação grande. Olha aí. Que eu não uso porque dá reflexo com a luz. Mas ele cabe, tipo, no VR. Então isso é uma coisa muito boa. O óculos são necessários para quem usa óculos, principalmente para longe, porque apesar da tela estar aqui na tua cara, como é em 3D, os seus olhos estão focando lá, lá no fundo, entendeu? Então você ainda vai precisar da correção para longe, apesar de você estar com uma tela aqui, né? Você está olhando, os seus olhos estão focando no fundo, né? Então é bem interessante como realmente não é um empecilho quem tem óculos para usar o VR. Eu espero que funcione, ainda como você falou, é mais caro até que o console. É um console novo. É um console novo. A resolução ainda tem que melhorar. Ela está bem no estágio inicial. Você nota, principalmente no PlayStation, no HTC também, se você olhar dentro do óculos e você tirar e olhar a projeção na tela, você vai ver que, a tua resolução lá está muito melhor do que aqui. Sim. Não impede de você entrar na imersão do mundo virtual. O Resident Evil 7 foi um que me surpreendeu bastante. Exatamente. Mas a outra desvantagem, mas que, enfim, isso a gente vai ver com o passar do tempo e quanto mais jogadores ganhar, é que é o seguinte, os enjoos. O nosso cérebro pode se confundir com, movimentos que os seus labirintos aqui no ouvido diz para saber se você está reto, se você está inclinado, se você está deitado. E aí o que acontece? Quando você coloca uma visão 3D, onde te coloca em outro lugar, e aí essa visão começa a fazer movimentos que o seu labirinto não está entendendo, isso pode gerar enjoo ou tontura em algumas pessoas. Eu fiquei com um pouquinho de tontura. Né? Mas quando isso acontece? Nunca senti isso no HTC Vive, vou dizer por quê. Porque o HTC Vive você anda pelo quarto, você faz assim e tal, e ele acompanha. Então o seu labirinto está com você está vendo, você está mudando de ângulo e o seu labirinto está dizendo, você está inclinado, você está para frente, você está para trás, tal, não sei o quê. E normalmente os jogos, você não usa o controle de console, você anda dando teleporte aqui no canto da sala, usando aquele controle que é só mãozinha lá no mundo virtual. Já nos jogos de PlayStation, como você tem que ficar ou em pé ou sentado sem se mexer, porque a detecção é só pela PlayStation Camera, ou seja, você não pode virar muito, senão ele perde o tracking e tal. Quando você começa a movimentar um personagem andando pra frente aqui no controle e você não está andando, aí é que você começa a sentir esse problema, porque você está fazendo um movimento que o seu labirinto não está detectando. E isso pode causar certa tontura em algumas pessoas, porque justamente o cérebro... Gente, o que está acontecendo ali? Não estou entendendo o que está acontecendo. É que nem um carro, né? Tem muita gente que tem labirintite porque o seu cérebro entende que você está parado. Mas você está em movimento, indo para lá, indo para cá e tal. Isso pode ser que, com o tempo, as pessoas se acostumem e parem de sentir um enjoo, mas de qualquer forma é algo que eles até avisam e tal. Se você sentir enjoo, ou tontura, para na hora, entendeu? Para você voltar ao normal e tal. Apesar de tudo isso, é uma tecnologia fascinante. Você tem uns vídeos aí que já fizeram mostrando para idosos imagens paradas mesmo de paisagens e tal, e para eles verem que todos ficam fascinados. Acho que toda pessoa que usa o VR fica fascinada. É nada que você possa ver na tela do cara jogando com VR vai ser que você sente aqui. Entendeu? Não dá para passar. Você realmente se sente no lugar e é muito imerso. Por isso acho que era uma tecnologia que merecia avançar e não morrer como outras tecnologias já morreram, entendeu? Eu acho que vai ser difícil morrer. Eu acho que tá bem na tendência do que vai ser mesmo. Porque até agora os jogos de VR, eles são meio que experimentos todos. Sim. São jogos curtos, o jogo do Batman
e viu o Batman VR, do caralho, você é o Batman. Ele é muito pequenininho, ele é bem rapidinho, você vai, faz umas investigações e tal, acabou. A própria missão da X-Wing, que foi uma das paradas que mais me empolgou, que fizeram pro Battlefront, fizeram uma missão do X-Wing baseada no Rogue One, em VR. E você pilota X-Wing em VR, que... para um fã de Star Wars, que nem eu, uma parada de explodir a cabeça. Chorou? Quase. Mas é uma missão de 20 minutos. E aí acabou. E aí você, eu quero mais. De novo. E aí, tipo assim, eu quero um full game disso. Me dá um full game disso. Eu entendo, tá muito no início. Tudo é experimental. Os próprios estúdios estão experimentando com a tecnologia, etc e tal. É isso. Eu gostaria de full games de 30 horas em VR. Mas pra isso, a indústria tem que andar pra frente. A parada tem que vender. Espero que venda ao ponto de baratear pra vender a mais. Antes do que os caras veem, não está vendendo muito bem, então vamos parar de desenvolver e esquece, vamos voltar para o que a gente sabe fazer, entendeu? Mas eu acho que ainda VR é o futuro. Não que vá substituir, eu também acho. Não vai substituir, mas que vai ser vai complementar, um complemento, exatamente. Bom, muito obrigada por essa análise profunda. Você é uma pessoa de outro planeta e não conhece o Jovem Nerd, o canal dele tá aqui na descrição. Ih, tem muito vídeo. Tem todo tipo de humor, notícias, videogame, tem tudo. Jovem Nerd. Jovem Nerd. Nas redes sociais também, né? Nas redes sociais, jovemnerd.com.br, tem na Nerdcast toda sexta-feira, nosso podcast, vai lá, Então é isso. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e também seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal e clica no sininho porque é muito importante. Então até o próximo vídeo. Tchau!